Obrigado. Bom, retomaremos, então, o julgamento dos processos do dia 28 de agosto, período das 14 horas. Fomos até o item 40, o 41 ao 45 foram retirados de pauta, item 46, 47 e 48, produção da Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde, de minha relatoria. Os três processos praticamente idênticos nos fatos, pouquíssima variação e todos com a mesma proposta de decisão. Bom, todos eles são declaração de compensação em que se pede créditos oriundos de pagamento indevido a maior. A contribuinte alega que os valores devidos foram recolhidos sobre uma base de cálculo que não representava o efetivo lançamento das informações contábeis que motivaram a obrigação tributária. Bom, foi indeferido e na manifestação ela contesta que ela poderia estar comprovando desde que a autoridade administrativa tivesse efetuado uma mera intimação. Tá. Na DRJ foi indeferido o pedido, não reconhecido o direito creditório, e consta dos fundamentos da DRJ, que na data da transmissão ainda existia qualquer crédito com base no DCTF vigente. Foi retificado somente após a ciência. Bom, o que foi apresentado, o DACOM e o balancete, na forma e com os dados apresentados, não suportam o direito creditório, ou seja, não se fazem provas cabais. Concluiu a DRJ que o contribuinte deixou de apresentar os elementos hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito. E aí começa essa sucessão de atos na ciência. Então, vamos lá. Eu estou na folha 4. A contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ 24 de junho de 15, AR. Antes da apresentação do seu recurso, há uma sucessão de atos por solicitação da patrona do contribuinte com fins à obtenção de cópia do inteiro teor do processo, providenciada por unidade da Receita em 11 de agosto de 2015. O recurso voluntário foi apresentado em 15 de setembro de 2015, conforme carimbo, folha 220, na qual alega a favor de sua tempestividade o que se segue. Bom, a recorrente foi intimada do acordo recorrido em 24 de 6 de 2015, uma quarta-feira. Um mês depois, 24 de 7 de 2015, 30 dias depois, solicitou cópia da íntegra dos autos. Após a informação do adiamento do fornecimento das cópias, obteve os documentos solicitados em 11 de 8 de 2015. Aduz que, em observância aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, deve ser considerado como data de início do prazo recursal a data em que teve acesso à íntegra dos autos. Ou seja, para ela, o prazo se inicia quando ela obteve cópia do processo. O agendamento do protocolo do recurso somente foi disponibilizado para o dia 15 de 9 de 2015. Diante dessa narrativa, entende que o recurso deve ser considerado tempestivo. Quanto ao mérito do recurso, apresenta os argumentos, que repisou os fatos que implicaram na apuração equivocada e recolhimento a maior do PIS. Ela suscita as mesmas coisas, os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. Vamos para o voto. Inicialmente, é de se analisar o conhecimento ou não do recurso quanto à sua tempestividade. O prazo para interposição do recurso é de 30 dias a contar da data da ciência da decisão recorrida nos termos do artigo 33 do PAF. O mesmo
diploma preconiza em seu artigo 5º parágrafo único que a contagem do prazo na esfera administrativa será contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de vencimento. É inconteste que a intimação que deu ciência da decisão de primeira instância à contribuinte foi por via postal, com aviso de recebimento, conforme prescrito no artigo 23.2, parágrafo 2º do PAF, assinado e datado de 24 de junho de 15, o que fora reconhecido no recurso voluntário. Ou seja, a intimação foi regular. O recurso voluntário foi interposto em 15 de setembro de 2015, isto é, decorrido mais de 30 dias do prazo estipulado, o que acarretaria, indubitavelmente, sua intempestividade. Contudo, a contribuinte desenvolve argumentos específicos para contestar a decorrência jurídica de tal fato. Dessa forma, é de se analisar a procedência e fundamentos do direito da solicitação que contraria o texto legal que dispõe acerca da matéria no tocante à data de início a ser considerada da intimação. A contribuinte pretende que se ignore a ciência postal regular com a alegação de que as cópias do referido processo somente lhes foram disponibilizadas em 11 de agosto de 2015. Sustenta que, em inúmeras oportunidades, compareceu à unidade da Receita até a data em que obteve as cópias desejadas. Sem razão ao contribuinte, pelos fundamentos que passo a discorrer. 1. Que não existe previsão legal para que excepciona a data em que se considera intimado regularmente por via postal o sujeito pacífico que recebe os documentos que visam dar-lhe ciência dos atos praticados pela administração fazendária. 2. Não há questionamento quanto ao conteúdo documental entregue via correio. O despacho de encaminhamento, folha 191, do acordo da DRJ, menciona os documentos a serem enviados para a ciência do interessado em seu endereço cadastral, qual seja, o acórdão e o DARF. Verifica-se que o documento ciência, número 953, 2015, foi igualmente encaminhado. O AR consignou como declaração de conteúdo o processo 2009-8, e a ciência, o documento de ciência. A assinatura do recebedor no endereço cadastral do contribuinte sem qualquer ressalva quanto à possível ausência de conteúdo, seja no recebimento ou em momento processual posterior. Conclui-se que a contribuinte foi efetivamente cientificada na data posta no AR, ou dia 24 de 6 de 2015. A recorrente pretende induzir os julgadores ao entendimento da imprescindibilidade das cópias do processo para exercer plenamente o direito de defesa e o contraditório. Todavia, ignora que, 1. O acordo que indeferiu o pleito e não homologou a compensação, contendo todos os fundamentos de direito e razões de decidir dos julgadores administrativos de primeira instância, foi-lhe entregue por via postal. 2. O processo foi formalizado com o pedido da própria interessada para o ressarcimento ou restituição cumulada com a declaração de compensação, folhas 3 a 11. 3. A unidade da Receita de jurisdição administrativa da contribuinte emitiu o despacho decisório, folha 13 e 19, da qual teve ciência e interpôs a manifestação de inconformidade, folha 23 e 31, acompanhada de documentos que entende comprovado o direito alegado. 4. O ato processual seguinte foi a prolação do acordo da DRJ que indeferiu o pleito e da qual a contribuinte teve ciência, conforme amplamente relatado e já dado neste voto. 5. Inexiste qualquer documento emitido pela Receita ou DRJ da qual o contribuinte não tivesse conhecimento até a data do ato de ciência, pois a maior parte dos documentos dos autos foram por si elaborados. 5. Em síntese, no momento do pedido de cópia do processo, é certo que a contribuinte detinha conhecimento de todos, sem exceção, os documentos que faziam parte do presente processo, de forma que é incabível suscitar que pendia de conhecimento de documentos novos para o exercício regular da defesa. 6. Insta a observar que o voto da decisão recorrida explicitou quais os documentos e providências necessárias à comprovação do direito creditório pleiteado. Não vou ler. 7. Impede observar que a simples leitura das razões do indeferimento do voto apontam na direção das providências a cargo do contribuinte. 8. Verifica-se que o pedido de cópia do processo foi protocolado em repartição da Receita no último dia do prazo para a interposição do recurso voluntário, contado da data do recebimento do AR. Isto é,
apenas no 30º dia, a contar do dia seguinte, à data do recebimento da intimação, com a ciência do acordo da DJ, é que a contribuinte decidiu solicitar cópia do processo, que, repisa-se, já possuía todos os documentos nele inseridos, seja porque foram por si elaborados ou já tinham recebido. 9, por último, não se configura nova ciência ou nova intimação em detrimento da anterior regularmente efetuada, na data em que procurador e contribuinte recebe cópia de processo, ainda que o documento de entrega faça menção de que, ao receber as cópias pretendidas, ali, naquele ato, se considere intimado de todos os atos do processo. É evidente o absurdo de tal conclusão, pois, no caso dos autos, na entrega dos documentos, o procurador recebeu o despacho decisório para o qual não se reabriu prazo para a nova manifestação de inconformidade. Então, o entendimento se estende à ciência do acordo da DRJ, já regularmente finda para todos os efeitos. Diante do que se expõe acima, conclui-se regular ciência do contribuinte por via postal em 24 de junho de 2015 e intempestivo o recurso voluntário interposto em 15 de setembro de 2015, porquanto decorrido prazo superior a 30 dias, conforme estipulado no artigo 33 do PAF, contado na forma do parágrafo único do artigo 4 do mesmo diploma. Eu acho que não precisa ler o resto. Pode votar? Bom, deu para entender. Teve a ciência via R, no último dia do prazo, ela pede cópia do processo. Todos os documentos do processo ou foram instruídos pela própria interessada, ou ela já tinha recebido. Então, aí foi um malabarismo para postergar a contagem do prazo. Então, os 3 processos, é isso. Elcio, pode votar? Com o relator. Leonardo Andrade. Com o relator. Leonardo Macedo. Com o relator. Pedro. Acompanho. Lara. Com o relator. Laércio. Relator. Márcio, né? Com o relator, presidente. Tá certo. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Decisão essa aos itens 46, 47 e 48. O próximo também é meu. 49, Comercial Intercontinental de Produtos Limitada, final 2007-78. Com esse, pela resolução, aí já fica fácil de saber do que se trata, né? Reproduziu o relatório da DRJ. O que está importante? Iniciou com uma auditoria fiscal, um MPF, em que o contribuinte optante pelo lucro real, e, ao término do procedimento fiscal, foi constituído crédito tributário relativo ao PIS. Pela decisão que eu estou propondo, nem cabe analisar o mérito da impugnação. A DRJ manteve a autuação. Eu vou direto para o voto. O presente processo teve origem em MPF, folha 2, para a realização de auditoria fiscal em relação ao IRPJ. O procedimento estendeu-se à contribuição social ao PIS e à COFINS, conforme a emissão de outro MPF, folha 3. Ao final do procedimento, conforme explicitado no termo de verificação fiscal, folhas 13 e 14, constatou-se omissão de receita
da qual resultou o lançamento para exigência de crédito tributário relativo ao imposto de renda da pessoa jurídica e, com fundamento nos mesmos elementos de prova e mesma base de cálculo, aos demais tributos, CSLL, PIS e COFINS. Nesse contexto, a competência para o julgamento do litígio não é dessa seção, mas da primeira, nos termos do artigo 2º, inciso 4, do anexo 2 do RICARF 2015, que reproduz. Artigo 2, a primeira seção cabe processar e julgar recurso de ofício voluntário, decisão de primeira instância, que verse sobre a aplicação da legislação relativa a CSLL, IRRF, PIS, COFINS, IPI, contribuição previdenciária sobre receita bruta, quando reflexo do IRRPJ, formalizado com base nos mesmos elementos de prova. Assim sendo, é de se propor resolução para declinar da competência deste colegiado e encaminhamento do processo à primeira sessão de julgamento. Elcio. Nos casos da espécie, é resolução, né? Isso, resolução. Ok, eu acompanho. Andrade. Acompanho. Macedo. Pedro. Acompanho. Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Acompanho, presidente. Então, neste processo, item... Eu estava vendo que aquela portaria que transferiu competência da primeira sessão para a terceira, mas foi só para a Câmara Superior. Exato, só a Câmara Superior. Uhum. Você viu lá, né? Bom, então, item 49 da pauta, recorrente comercial intercontinental, processo 2007-78, por unanimidade de votos, declinou-se competência para a primeira sessão. Resolução. O processo 50 já foi até o 53. O próximo é o 54. Item 54, final do processo 2008-47, Techware Systems, Comércio e Serviços Limitada, relatoria do conselheiro Elcio. Com a palavra, conselheiro. Recurso voluntário, né? Manifestação de conformidade foi julgado improcedente. Despacho decisório não homologou a compensação, créditos de PIS, em razão do fato de que o DARF informado não havia sido localizado. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a anulação da cobrança do débito que restou não compensado, aduzindo o cabimento de sua defesa com base nos princípios do devido processo legal, do contraditório da ampla defesa, a existência de constitucionalidade na instituição da contribuição para o PIS, o direito à compensação, a extinção do crédito tributário antes da propositura da ação, a impossibilidade de atuação com base nos constitucionais decretos-leis 2445 e 2449, que está errado, né? 2449. A extinção do crédito tributário por compensação e a impossibilidade de aplicação da taxa Selic a título de juros de mora. O acordo da RJ não reconheceu o direito creditório, a emenda está aí. Destacou o relator do voto condutor do acordo que o então manifestante nada argumentar acerca do fundamento do despacho decisório, nada dizendo quanto ao fato de a compensação não ter sido homologada em razão da não localização do DARF, e nada trazendo aos autos que pudesse comprovar o direito delegado. Cientificado de primeira instância, 28 de 5 de 2013, recurso voluntário foi apresentado 17 de 6 de 2013, requeriu a declaração de nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa, em razão da não determinação da realização de diligência, ou reconhecimento integral do crédito, alegando que informara no pedido de compensação o montante do crédito a ser compensado e não os valores individuais de cada DARF, recolhido com base nos condicionais decretos-lei. Aduziu ainda o recorrente a necessidade de realização de diligência, a ser determinada de ofício pela autoridade julgadora de segunda instância e de prolação de nova decisão da DRJ, em prol do princípio da verdade material, bem como da necessidade de lançamento para se exigirem os débitos compensados antes de 31 de 12 de 2003, e impossibilidade de correção de débitos com base na taxa Selic. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte encarregou aos autos cópia dos DARFs de recolhimento da contribuição para o PIS nos anos 92 a 95, é o relatório.
O recurso é tempestivo. Então, conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem que não se homologou a compensação declarada relativa a crédito de contribuição para o PIS, razão do fato que o DAF informado não havia sido localizado. Na primeira instância, o recorrente nada aduzira quanto à não localização do DAF, informando a declaração de compensação, faltando sua defesa em questões de direito que em nada contribuíram à elucidação da controvérsia. Vindo em segunda instância, a despeito dessa sua atitude, alegar a nulidade do acordo recorrido por não ter convertido o julgamento de diligência para se apurar os fatos. Fatos esses, conforme dito, não enfrentados por ele na ocasião. Tal atitude vai de encontro ao disposto no artigo 16, 3, parágrafo 4 do decreto 7.235, está aí transcrito, né? No presente caso, conforme acima apontado, o recorrente veio enfrentar o fundamento dos pais decisórios, ou seja, a não localização do DAF somente em sede de recurso voluntário, em total descompasso com as regras processuais acima transcritas. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, pois o desenrolar processual se dera da forma ocorrida em razão principalmente dos contornos delineados pela própria defesa do interessado. A delegacia de julgamento agiu de acordo com a competência a ela atribuída, tendo observar todas as normas garantidores do direito de defesa do administrado, atuando por conseguinte sem incidir em nenhuma das hipóteses de nulidade. Note-se que o parágrafo 4 do artigo 16 do decreto 7.235 estipula que a prova documental deve ser apresentada na primeira instância sob pena de preclusão, tendo a recorrente somente em segunda instância carregada aos autos cópia dos DARFs em relação aos quais alega ter havido pagamento a maior indevido, mas desacompanhados da escrita fiscal e dos documentos fiscais comprobatórios, sem o que não se vislumbra a possibilidade de se confirmar o indébito, dada a inexistência de demonstração das bases de cálculo da apuração da contribuição devida no período. Aí eu faço aqui aquele carimbinho, né, do ônus da prova, a inércia do recorrente na instrução do processo com dados constantes de sua contabilidade não pode servir de supedâneo à pretendida inversão do ônus da prova. Quanto à alegada necessidade de lançamento para se exigir os débitos compensados antes de 31/2/2003, deve ressaltar de pronto que o recorrente se equivoca na identificação desse termo inicial. Os que tendo ele apresentado declaração de compensação em 14/11/2013, nessa data ela já se revestia de caráter de confissão de dívida, nos termos do parágrafo 6º do artigo 74 da 430, cuja vigência se iniciara em 31/10/2003, e não em 31/12/2003, conforme quis fazer o recorrente. Aí eu ponho aqui a questão dos juros, né, que ele acontece, eu ponho aqui a súmula CAF número 4, e diante do exposto, eu volto por negar provimento ao recurso. Obrigado. Leonardo Toledo. Acompanho. Macedo. Acompanho. Pedro. Acompanho. Mara. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 55 da pauta, processo final 2006-14 da Techware System. Os demais processos, na sequência, Elcio. Os demais são quase a mesma coisa. A única diferença é que a DECOMP foi apresentada antes dela ter caráter de confissão de dívida. Mas aí o contribuinte pede a prescrição intercorrente e não se aplica, né, no processo administrativo, e não tem prova nenhuma, a mesma coisa, só essa diferença que tem, os outros três. Então, a decisão é a mesma. Isso. Então, é só reproduzir a mesma decisão do 54 para o item 55, que é decisão unânime em negar provimento ao recurso voluntário. 56... Também. 50, então, também se aplica a mesma decisão. 57. Também. Então, encerramos o julgamento dos processos do período da tarde, sessão das 14 horas do dia 25 de agosto. Resta, então, os processos do período da manhã, do dia 25. Seria o 28 e o 29. Alguém precisa de intervalo? Não, né?
podemos continuar. Antes disso, Ana Tereza, seu horário de saída? Presidente, 17h50. Não, então você vai sair mais cedo. Por favor, pode interromper